Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Cara, eu nem ia gravar esse vídeo aqui, mas me deu um estalo. Eu estava conversando com alguns amigos num grupo de WhatsApp mais cedo, e aí numa brincadeira a gente começou a falar de ser humilde. Essa galera vai saber que eu estou falando deles. Muito obrigado por me acenderem aí essa ideia. E eu mandei uma figurinha para eles, dizendo o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso aí está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu comecei a falar, né, que um dia, quem sabe, a gente se torne humilde o suficiente para agradar a Deus. E eu mandei um outro versículo também, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, isso é Jesus Cristo falando, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então é Jesus falando, cara, faz o seguinte, vamos trocar de jugo. Toma sobre ti o meu jugo, aprendei de mim, aprendei comigo, olha para minhas atitudes, aprendei comigo que eu sou calmo, eu sou manso, eu sou tranquilo, eu sou humilde de coração, não sou soberbo. Só assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É mais um ensinamento de Jesus Cristo. E onde eu quero chegar com isso? Velho, até quando seu pecado vai ficar escondido? Esse é o tema desse vídeo. Até quando teu pecado vai ficar escondido? Então, assim, muita gente pensa o seguinte, cara, eu vou esconder o meu pecado, eu vou esconder o meu erro, eu vou esconder minhas atitudes que são contra, né, determinadas, como é que eu posso dizer, para não parecer muito arrogante, né? Eu vou esconder minhas atitudes que são contra algumas regras da sociedade. Eu não vou falar para ninguém, eu vou deixar aqui quietinho, ninguém vai perceber, ninguém vai me julgar. Tá certo, mas até quando esse pecado, essa atitude errada, ela vai ficar escondida? Eu quero trazer para vocês que o pecado em si, eu não quero tratá-lo de forma pejorativa. Quero falar de pecado, eu quero falar de atitudes erradas. Atitudes erradas que nós tomamos todos os dias. Esse pecado, essa atitude, você pode até esconder dos outros e esquecer dele. Mas eu quero te dizer que ele vai voltar. Ele vai retornar desse esconderijo e ele vai te encontrar para te julgar. O próprio pecado que você escondeu, que você protegeu, ele vai te julgar. O pecado ele vai se apresentar, ele vai te encontrar novamente, ele vai te julgar como testemunha dos seus atos. E isso está lá no livro de Apocalipse. Você pode depois... Depois não, vamos abrir agora aqui, eu já estou com o celular na mão mesmo. A gente tem que ser didático, né? Então vamos abrir aqui agora. Apocalipse, capítulo 20. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 14. Beleza? Vamos lá. Do 11 ao 14. Capítulo 20, versículo do 11 ao 14. Diz o seguinte: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Esse é o versículo 15. Então ali, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Eu falei 14, mas eu li até o 15. O que está tratando exatamente nessa passagem que eu li com vocês agora?
Isso aí é a visão do apóstolo João, tá? Quando ele fala que ele viu um grande trono branco e nele estava sentado alguém, o Deus vivo, né? E todos fugiam da presença dele, tá certo? Só que o mais interessante nessa passagem é sobre essa abertura do livro, o livro da vida e da morte. E tudo que estava escrito naquele livro é sobre você, é sobre as suas atitudes. São todas as suas atitudes que você tomou em vida. E essas atitudes vão te julgar. E é por isso que eu te falo que não adianta você esconder o teu pecado, não adianta você esconder sentimentos contrários, não adianta você esconder atitudes que você toma hoje para que a sociedade não venha te julgar, não venha a falar de você. Cara, não tem como. Você pode ser hipócrita hoje, mas amanhã essas mesmas atitudes elas vêm te julgar. Elas vêm falar com você. Então Deus vai fazer juízo até do que tiver oculto na tua vida, seja para o bem ou seja para o mal. E como é que a gente se livra desse juízo? Irmão, encontra o pecado antes que ele te encontre. Encontra o pecado antes que ele te mate. Então encontre o pecado, confesse o pecado, se arrependa e abandone essa vida de pecado. Como é que a gente pode lidar com o pecado hoje? Cara, a gente tem que ter consciência que o pecado não é só matar, não é só adulterar. O pecado é você ter inveja, é fornicação, é avareza, é desejo, é raiva, rancor, é a falta de perdão. Então, faz um remake aí da tua vida. Analisa bem, se baliza no que eu estou falando. Não que eu tenha 100% de razão, mas se baliza nisso. Se você tem inveja de alguém, avareza, se você deseja algo que de repente não venha ser uma conduta ética, se você tem raiva de alguém, rancor, se você não consegue liberar perdão, cara, já está pecando, já está indo contra as escrituras. Então, o pecado não é acidente, o pecado não é tentação. Quero te dizer que o pecado é prática. Então, se não houver maturidade e caráter para julgar a si mesmo, não vai haver arrependimento. Não tem como você encontrar o pecado se você não reconhece ele. Você está entendendo? De tanto que você pratica, aquilo ali acaba se tornando normal. E dentro da normalidade, você não consegue julgar o que é certo e o que é errado, porque você não tem maturidade para isso. Há casos em que Deus não confere graça contra o pecado. Você vai ter que erradicar o pecado da tua vida. E Jesus fala sobre isso na Bíblia. Ele fala para arrancar os olhos e as mãos caso eles se deturpem. Está entendendo? Se o que você vê não é bom, que arranque seus olhos, arranque suas mãos, para que o seu corpo, para que você não se corrompa. Está na Bíblia. Há pecados que a responsabilidade de erradicá-los é totalmente tua. Então, há uma necessidade de você eliminar a causa primária do pecado. Então, isso aí é uma autoanálise que você tem que fazer consigo mesmo. A partir de que momento você começa a querer pecar? A partir de que situação aquele hábito se torna rotina? Porque o pecado, na verdade, cara, você, por incrível que pareça, vou falar uma coisa aqui que é bem séria, tá? Por incrível que pareça, nós, antes de pecarmos, porque nós não tomamos atitudes sem querer. Nós pensamos estrategicamente, elaboramos uma situação para que a gente possa vir a pecar. E quando isso acontece, o nosso coração já está contaminado. Eu costumo fazer um desenho do pecado, porque é mais ou menos assim que acontece. Pelo menos comigo, vê se é assim que acontece contigo também. Você olha a situação ou você escuta alguma coisa. Você absorve aquela informação ou aquela visualização que você tem e armazena no seu cérebro, na sua mente. Você fica pensando naquilo, refletindo naquilo, aquilo ali desce para o teu coração. E quando desce para o teu coração, meu irmão,
tá findado aí. Aquilo ali vai gerar uma semente. E quando aquela semente brotar, você pode dar oi pro pecado, porque ele já nasceu no teu coração. Então, cara, a gente tem que fazer um autoexame, bem similar como as mulheres fazem periodicamente, né? Para saber se tem algum cisto na mama, algum caroço. Cara, é isso. A Bíblia nos indica um autoexame. Quer ver? Tá lá em 2 Coríntios. Vamos abrir de novo aqui. Tá? 2 Coríntios é Velho Testamento, para quem não sabe, tá? 2 Coríntios, cadê? Velho Testamento não, desculpa, é Novo Testamento. 2 Coríntios, Novo Testamento. Cadê? Achei. 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que o evangelista está querendo dizer nessa passagem? Se examinem. Examinem vocês a si mesmos. Prova vocês a si mesmos. Se testem. Ou vocês não sabem o quanto de Jesus está em vocês? O quanto de Deus está em vocês? Porque a palavra de Deus diz que ele faz morada em nosso coração. Será que você está cheio da presença de Deus realmente? Ou será que vocês já estão reprovados? Nós já estamos reprovados. O quanto de Deus existe dentro de você? É esse autoexame que a gente tem que fazer diariamente, 24 horas por dia, é o que a palavra de Deus diz. E como é que a gente vai ter essa estratégia? Cara, eu escutei uma vez que na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos utilizavam 2 tipos de mísseis, o Tomahawk e o Scott. Né? O Tomahawk ele é um míssil que ele interceptava mísseis inimigos, ou seja, ele era uma arma que agia como arma de defesa, né? Um míssil que agia como arma de defesa. E a nossa arma de defesa é a oração, é a santificação, é o jejum, é a intimidade com Deus. Cara, se você ora, você tem ali uma autodefesa. O pecado, ele foi lançado, tá certo? Ele já foi lançado, ele está aqui, ele habita no meio de nós. E ele está a caminho. Mais cedo ou mais tarde, ele vai atingir você. É o míssil que foi lançado. E ele vai atingir você mais cedo ou mais tarde. Caso você seja displicente. Cara, você tem que lançar o Tomahawk também, né? Um míssil para interceptar esses mísseis inimigos. Você tem que aprender a lidar com o seu pecado. Você tem que confessar o teu pecado, se arrepender. Satanás, cara, ele não te chama pelo nome, ele te chama pelo teu pecado. Porque ele te acusa e ele te bota para baixo. Ele te dá uma rasteira que te derruba. E muitas vezes você não consegue levantar. Esse é o problema. Satanás às vezes consegue te aleijar e te deixar caído, prostrado. Só que a gente tem uma chance que nos foi dada há 2000 anos atrás, exatamente há 2021 anos atrás, bem dizer, quando Jesus Cristo foi crucificado no meu e no teu lugar, levando consigo todas as dores, todos os pecados. Essa chance nos foi dada. E nos foi ensinado também a oração do Pai Nosso, para que nós possamos nos fortalecer diariamente. A Bíblia está aqui para você fazer uma leitura dela diariamente e ser conhecedor da palavra de Deus. Eu costumo dizer que uma vida de oração é uma vida com intimidade com Deus. E oração a gente não faz apenas quando acorda ou quando vai dormir. Cara, uma vida de oração é uma vida 24 horas ligado com Deus, antenado com Deus, sintonizado com Deus. Assim como a gente conversa com um colega, com um amigo, com um familiar, até no WhatsApp,
Por que você não tenta fazer isso com Deus? Sintonizar com Ele, trocar uma ideia diariamente com Ele. Reclamar da tua vida mesmo, cara. Falar, Senhor, o que está acontecendo comigo, cara? Por que tá difícil assim? O que você quer de mim? Conversa com Ele, reclama com Ele, cara. Ele é teu pai. Deus é teu pai. Pergunta para Ele qual a direção que você tem que tomar. Por que as coisas não estão saindo conforme você quer? Isso é muito interessante, porque na verdade, às vezes, não é a nossa vontade que tem que ser feita. A vontade soberana é de Deus. Já parou para pensar isso? De repente, se você estivesse naquele emprego, você não seria feliz. De repente, se você estivesse ainda naquele relacionamento talvez abusivo, relacionamento talvez desrespeitoso, né? Talvez se você tivesse tomado tal atitude lá atrás, cara, talvez, mas é a tua vontade, é o teu querer. A gente tem que pensar isso. A vontade soberana é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele tem planos que excedem todo entendimento. E os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Essa é a verdade. Pega essa visão. O pecado foi lançado. Ele está indo na tua direção. Mas a gente tem uma arma. A gente tem uma arma para interceptar o pecado. É a oração. É a santificação. É o jejum. Troca essa ideia com Deus, cara. Lança o teu tomahawk. Lide com o seu pecado. Confesse o seu pecado. Se arrependa hoje. Não espere o pecado ser o seu sobrenome. Porque, como eu falei, Satanás te chama pelo seu pecado. Ele te acusa. Mas Deus, Ele te conhece profundamente. E Ele chama você pelo teu nome. Tá entendendo? Então pega essa visão. Até quando o seu pecado vai ficar escondido? Está na hora de você enfrentar o seu pecado. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para você. Fica com Deus. Um excelente dia para você.